Pai, o senhor não vai sair hoje, não? A gente vai receber visita e... Bom, seria melhor se o senhor não ficasse por aqui. Foi isso que meu filho Rodrigo me disse, na minha própria sala, na minha própria casa, olhando para mim como se eu fosse um cachorro velho que precisava ser trancado no quintal quando a visita chegasse. Meu nome é Osvaldo. Tenho 68 anos. Trabalhei 40 anos como mecânico, construí essa casa tijolo por tijolo, criei 2 filhos praticamente sozinho depois que minha esposa morreu. E agora eu estava sendo expulso da minha própria sala porque eu atrapalhava, porque minha presença incomodava, porque eu era um peso, um estorvo, um velho inconveniente que atrapalha a vida dos outros. Antes de continuar essa história, eu gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está me ouvindo agora, se inscreve no canal, deixa um comentário dizendo de qual cidade você está nos assistindo e fica até o final, porque o que eu vivi, talvez você também esteja vivendo em silêncio. Todos os dias tem uma história nova aqui. E essa é a minha. Eu olhei para o Rodrigo naquele momento e não disse nada. Só balancei a cabeça e fui para o meu quarto. Fechei a porta devagar, sentei na cama e fiquei olhando para as minhas mãos. Mãos que construíram aquela casa. Mãos que consertaram milhares de carros para sustentar aquela família. Mãos que seguraram meus filhos quando eram bebês, que enxugaram suas lágrimas quando eram crianças, que deram tudo o que eles precisaram a vida inteira. E agora essas mesmas mãos tremiam, não de velhice, mas de revolta. Fazia 4 anos que o Rodrigo morava ali. 4 anos que ele, a mulher dele, Karina, e os 2 filhos tinham se mudado para minha casa. E 3 anos atrás, o Fábio tinha feito a mesma coisa. Chegou com a Priscila e o bebê, o Yuri, dizendo que estavam passando por dificuldades. Eu não tive coragem de dizer não. Eram meus filhos. Eu tinha espaço. Eu tinha aquela casa grande com 3 quartos. Por que não ajudar? Por que não acolher? Mas naquele dia, quando o Rodrigo me pediu para eu sumir da minha própria sala, alguma coisa dentro de mim rachou. Não foi tristeza. Foi raiva. Uma raiva que eu vinha engolindo fazia tempo, mas que naquele momento subiu pela garganta e não deu mais para segurar. Eu fiquei trancado no meu quarto o resto da tarde. Ouvi a casa encher de gente. Ouvi risada, música, conversa alta. Ouvi meus netos brincando. Ouvi as vozes das noras fingindo simpatia com as visitas. E eu ali, escondido no meu próprio canto, como se eu não existisse. Como se eu fosse um móvel velho que ninguém quer mais, mas que ainda não teve coragem de jogar fora. Quando anoiteceu e todo mundo foi embora, eu saí do quarto. A casa estava uma bagunça. Copo sujo espalhado, resto de comida na mesa, o chão da sala todo pisoteado. E ninguém limpou nada. O Rodrigo e a Karina foram para o quarto deles. O Fábio e a Priscila também. As crianças foram dormir. E a sujeira ficou lá, esperando que eu, o velho inútil, limpasse no dia seguinte. Eu não limpei. Fui para o quintal. Sentei na cadeira de plástico velha que fica embaixo da goiabeira e acendi um cigarro. Eu tinha parado de fumar fazia 10 anos, mas naquela noite eu precisava de alguma coisa. Precisava sentir alguma coisa. Fiquei ali fumando devagar, olhando para as estrelas, e me perguntando como é que eu tinha chegado naquele ponto. Minha esposa, a Dalva, morreu fazia 9 anos. AVC fulminante. Ela estava cozinhando, sentiu uma tontura, caiu no chão e em 15 minutos já tinha ido. Nem deu tempo de me despedir. Nem deu tempo de dizer que eu amava ela. Ela foi e me deixou sozinho nessa casa enorme que a gente tinha construído juntos. Nos primeiros anos depois que ela morreu, eu fiquei perdido. Não sabia o que fazer comigo. Acordava cedo, fazia café, sentava na mesa, e só aí lembrava que não tinha mais ninguém para dividir aquele momento. O silêncio da casa me sufocava. Eu trabalhava o dia inteiro na oficina só para não ter que voltar para casa vazia. E quando voltava, eu ligava a televisão no volume alto só para fingir que tinha alguém ali comigo. Foi por isso que eu aceitei quando o Rodrigo pediu para morar aqui. Não foi só porque ele era meu filho e estava precisando. Foi porque eu estava precisando também. Eu precisava de companhia. Precisava de vida dentro dessa casa de novo. Precisava sentir que eu ainda servia para alguma coisa. Mas eu não sabia que ia virar isso. Não sabia que eles iam me tratar como se eu fosse um peso.
como se eu fosse um favor que eles estavam fazendo, como se eu devesse agradecer por eles morarem na minha casa, comerem da minha comida, usarem da minha luz, da minha água, de tudo que era meu. Apaguei o cigarro com o pé e voltei para dentro. A casa estava escura. Todo mundo tinha ido dormir. Passei pela sala bagunçada, pela cozinha cheia de louça suja e fui para o meu quarto. Deitei na cama, mas não consegui fechar o olho. Fiquei pensando na frase do Rodrigo. Seria melhor se o senhor não ficasse por aqui, como se eu fosse um intruso, como se eu não tivesse o direito de estar na minha própria casa. E o pior de tudo é que ele disse aquilo com a maior naturalidade, como se fosse normal, como se fosse óbvio. E talvez fosse mesmo. Talvez, para os olhos deles, eu já não fosse mais nada. Só um velho aposentado que ainda está vivo, mas que já devia ter tido a decência de sumir. Levantei da cama no meio da madrugada. Acendi a luz do abajur, peguei meu celular e comecei a digitar no Google. Como vender casa rápido. Não sei bem o que eu estava pensando. Não sei se eu estava planejando alguma coisa ou se era só raiva. Mas alguma coisa dentro de mim tinha mudado naquela noite. Alguma coisa tinha acordado. Li alguns artigos. Vi que tinha imobiliária que comprava casa à vista, sem burocracia. Vi que dava para vender em menos de um mês se o preço fosse bom. Fiquei ali lendo até o sol nascer. E quando a claridade começou a entrar pela janela, eu desliguei o celular, deitei de novo e fechei os olhos. Mas antes de dormir, uma coisa ficou clara na minha cabeça. Se eles achavam que eu era um estorvo, então eu ia provar que eles estavam certos. Eu ia sair dali, ia sumir, ia desaparecer. Mas não do jeito que eles esperavam. Foi num domingo de julho, 4 anos atrás, que o Rodrigo apareceu aqui em casa. Ele veio sozinho, sem a Karina, sem as crianças. Isso já era estranho, porque ele sempre vinha com a família inteira. Mas naquele dia, ele veio sozinho. Tocou a campainha no meio da tarde e quando eu abri a porta, vi que ele estava com cara de quem não tinha dormido direito. Entramos, sentamos na sala e ele ficou um tempo sem falar nada. Só ficava mexendo no celular, nervoso, olhando para o chão. Até que eu perguntei, filho, aconteceu alguma coisa? E foi aí que ele soltou. Disse que o aluguel do apartamento onde ele morava tinha aumentado demais. Disse que a Karina tinha parado de trabalhar porque estava grávida da segunda filha. Disse que ele sozinho não estava conseguindo pagar as contas. E aí, ele me olhou nos olhos e perguntou, pai, será que dá pra gente ficar aqui em casa por uns meses? Só até a gente se organizar financeiramente. Eu fiquei em silêncio. Não porque eu estava pensando em dizer não, mas porque aquela pergunta me pegou de surpresa. Fazia 3 anos que a Dalva tinha morrido, e eu ainda estava aprendendo a viver sozinho. A casa estava arrumada do jeito que eu gostava. Silenciosa, organizada, previsível. Mas quando olhei para o rosto do meu filho, vi que ele estava realmente precisando. E pensei, ele é meu filho. Eu não posso virar as costas. Então eu disse, claro, filho, essa casa é sua também. Vocês podem ficar o tempo que precisarem. E ele deu um sorriso aliviado, levantou, me deu um abraço apertado e disse, obrigado, pai. A gente não vai atrapalhar, eu prometo. É só até a gente juntar uma grana e achar um lugar melhor. 2 semanas depois, eles se mudaram. Chegaram num caminhão de mudança cheio de coisa. Móvel, caixa, brinquedo das crianças. Ocuparam o quarto maior da casa, que antes era meu e da Dalva. Eu nem reclamei. Achei que era justo. Afinal, eles eram 4. Eu era só um. Peguei minhas coisas e me mudei para o quarto menor, que era onde o Rodrigo dormia quando era adolescente. No começo, foi até bom. A casa voltou a ter vida. O Enzo, que na época tinha 4 anos, corria pela casa inteira, brincava no quintal, me chamava de vovô. A Karina até me tratava bem. Me perguntava se eu queria café, se eu tinha almoçado, essas coisas. O Rodrigo ajudava com as contas. Ele pagava a luz, eu pagava a água. Dividia o mercado comigo. Parecia que ia dar certo. Mas aí a Isabela nasceu. E tudo mudou. Com o bebê em casa, a rotina virou um caos. Choro de madrugada, fralda suja, mamadeira, leite derramado. A Karina ficou irritada, cansada, estressada. E começou a descontar em mim. Reclamava de tudo. Reclamava que eu deixava a televisão alta. Reclamava que eu acordava cedo e fazia barulho. Reclamava que eu não ajudava com as crianças, sendo que eu nunca tinha me oferecido para ser babá.
Eu era o dono da casa, não o empregado. Mas eu engolia. Eu entendia que ela estava sobrecarregada. Eu entendia que cuidar de 2 crianças pequenas não era fácil. Então eu ficava quieto. Abaixava o volume da televisão. Tomava café em silêncio. Ajudava quando ela pedia. Porque eu achava que era meu papel. Porque eu achava que era temporário. Os meses foram passando. 6 meses viraram 1 ano. E quando eu percebi, eles já tinham tomado conta da casa inteira. A sala era delas. A cozinha era delas. Até a área de serviço tinha virado depósito de brinquedo. E eu fui me encolhendo. Fui ocupando cada vez menos espaço. Fui me tornando invisível. E aí, 2 anos atrás, o Fábio apareceu. Ele chegou numa sexta-feira à noite, também com aquela cara de quem estava precisando de ajuda. Sentou na mesa da cozinha comigo e começou a falar. Disse que estava sem trabalho fixo, que estava fazendo uns bicos como motorista de aplicativo, mas que não estava dando para pagar o aluguel. Disse que a Priscila estava com o bebê pequeno, o Yuri, e que eles tinham acabado de ser despejados. Despejados. Meu filho tinha sido despejado. E eu, como pai, como é que eu ia dizer não? Falei para ele que podia ficar. Falei que tinha o quarto dos fundos vazio, que eles podiam usar. Falei que a gente se ajeitava. E ele também me agradeceu. Também me abraçou, também prometeu que era temporário. Quando a Priscila se mudou, a Karina não gostou. Ela reclamou com o Rodrigo. Disse que a casa ia ficar pequena demais. Disse que ela não tinha privacidade. Disse que não tinha casado para morar com a família inteira debaixo do mesmo teto. Mas o Rodrigo não podia falar nada. Afinal, ele também estava morando de favor. Então ela engoliu. Mas engoliu com raiva. E foi aí que a coisa começou a desandar de vez. As 2 noras começaram a brigar entre elas. Brigar por espaço na geladeira. Brigar por vez no banheiro. Brigar por causa de barulho. E no meio de tudo isso, eu era o culpado. Porque se eu não tivesse deixado o Fábio vir, nada disso teria acontecido. Pelo menos era isso que a Karina dizia. Eu comecei a me sentir um estranho. Eu tinha que pedir licença para entrar na minha própria cozinha. Tinha que pedir desculpa se eu esbarrava em alguém no corredor. Tinha que abaixar a cabeça e engolir desaforo porque eu não queria causar confusão. Os meses foram passando. O Rodrigo continuou morando ali, mesmo já tendo voltado a ganhar bem. O Fábio também não saiu, mesmo já tendo conseguido uns trabalhos melhores. E eu fui ficando cada vez menor, cada vez mais apagado, cada vez mais invisível dentro da minha própria casa. Teve um dia que eu precisei ir no banheiro de madrugada. Saí do quarto, atravessei o corredor, e quando abri a porta do banheiro, a Priscila estava lá dentro. Ela gritou comigo, disse que eu não tinha batido na porta, disse que eu era um sem noção, sendo que a porta estava destrancada, sendo que a luz estava apagada, sendo que eu não tinha como saber que tinha alguém lá dentro. Pedi desculpa mesmo assim. Voltei pro quarto. Segurei a vontade de ir no banheiro até ela sair. E quando finalmente fui, eu tranquei a porta e fiquei olhando pro espelho. Olhei para mim mesmo, para esse homem de 68 anos que estava ali, humilhado, envergonhado, pedindo desculpa por existir. E me perguntei, como foi que eu deixei chegar nesse ponto? Voltei pro quarto, deitei na cama, olhei pro teto e pensei em tudo que eu tinha construído. Pensei na oficina que eu abri com 25 anos. Pensei nos carros que eu consertei. Pensei nas madrugadas que eu passei em claro porque tinha serviço acumulado. Pensei no dinheiro que eu juntei, centavo por centavo, para comprar esse terreno. Pensei nos fins de semana que eu passei levantando parede, assentando tijolo, rebocando. Pensei na Dalva ao meu lado, me ajudando, me incentivando, acreditando que a gente ia conseguir. E agora? Agora eu estava ali, sozinho, sendo tratado como nada, sendo humilhado na minha própria casa, sendo expulso da minha própria sala quando eles tinham visita. Fechei os olhos e comecei a pensar. Comecei a pensar em como seria se eu simplesmente desaparecesse. A primeira vez que a Karina gritou comigo foi numa terça-feira de manhã. Eu estava na cozinha fazendo meu café, do jeito que eu sempre fiz. Café passado na hora, forte, do jeito que eu gosto. Ela entrou na cozinha de camisola com cara de sono e começou a reclamar. Disse que o cheiro de café forte dava ânsia nela. Disse que eu devia fazer café mais fraco. Disse que aquela era a cozinha dela também e que eu tinha que respeitar. Eu olhei para ela sem entender. Aquela era a minha casa.
Eu fazia meu café daquele jeito fazia 50 anos. E agora eu tinha que mudar porque ela não gostava do cheiro? Mas eu não falei nada, só abaixei a cabeça e terminei de fazer meu café. Levei para o quarto, e a partir daquele dia, passei a tomar café trancado lá dentro para não incomodar ninguém. Parece bobagem, né? Parece coisa pequena. Mas não era. Porque depois do café, veio a televisão. Eu gostava de assistir jornal de manhã, sentado na sala, tomando meu café. Era minha rotina. Mas a Karina reclamou que o barulho acordava as crianças. Então eu comecei a assistir no volume mais baixo. Mas aí ela reclamou que mesmo baixo incomodava. Então eu passei a assistir no quarto. E depois de um tempo, eu nem assistia mais. Porque eu me sentia vigiado o tempo todo. Me sentia errado por existir. A coisa foi piorando aos poucos. A Priscila começou a mexer nas minhas coisas. Entrava no meu quarto quando eu não tava, pegava o que ela queria. Uma vez, sumiu uma toalha minha. Perguntei se alguém tinha visto. Ela disse que tinha pego emprestado porque precisava dar banho no Yuri. Emprestado. Sem pedir. Sem avisar. Como se tudo que fosse meu também fosse dela. Eu comecei a trancar a porta do meu quarto. E quando eles perceberam, fizeram piada. Olha só. O vovô trancando o quarto agora. Tá escondendo o quê aí dentro? O Rodrigo riu. O Fábio também. Como se fosse engraçado. Como se eu não tivesse o direito de ter privacidade na minha própria casa. Teve um dia que eu cheguei do mercado com as compras. Eu sempre fazia compra no sábado de manhã. Comprava as coisas que eu gostava. Algumas besteiras que me davam prazer. Biscoito recheado, um queijo bom, café especial. Guardei tudo na geladeira e no armário. Organizadinho. Cada coisa no seu lugar. No domingo de manhã, fui pegar o queijo para fazer um lanche. Não tava lá. Fui procurar o biscoito. Também não tava. Fui atrás do café especial. Sumido. Saí do quarto e perguntei se alguém tinha visto as coisas que eu tinha comprado. A Karina estava na sala com as crianças. Ela nem olhou para mim. Só disse: "Ah, eu usei. Achei que era para todo mundo." E continuou mexendo no celular como se não fosse nada. Eu fiquei parado ali, no meio da sala, sem saber o que dizer. Porque o que eu ia falar? Que aquilo era meu? Que ela tinha que pedir antes de pegar? Que eu tinha comprado com meu dinheiro? Ia parecer mesquinho. Ia parecer egoísta. Ia parecer que eu era um velho ranzinza que não queria dividir nada com ninguém. Então eu voltei pro quarto. E comecei a guardar as coisas lá dentro. Bolacha, chocolate, café, tudo trancado no meu guarda-roupa. E quando eles descobriram, a Priscila fez comentário na mesa, na hora do almoço. "Gente, o Osvaldo tá escondendo comida no quarto dele agora. Que coisa, né?" E todo mundo riu. Todo mundo achou engraçado. Menos eu. As contas começaram a ficar todas no meu nome. Água, luz, internet, gás. Tudo saía da minha conta. No começo, o Rodrigo me dava alguma coisa. R$ 50 aqui, 100 ali. Mas com o tempo, ele parou. Disse que estava apertado. Disse que as meninas precisavam de roupa, de escola, de médico. E eu engoli. Continuei pagando tudo sozinho. O Fábio nunca pagou nada. Ele dizia que estava juntando dinheiro para alugar um lugar, que só estava esperando ter uma reserva. Mas todo fim de semana ele ia no bar com os amigos. Todo mês ele comprava tênis novo, roupa nova. E eu? Eu pagava a conta de luz que subia porque ele deixava o ar-condicionado ligado o dia inteiro. Teve uma conta de luz que veio R$ 450. 450. Eu quase caí para trás. Chamei todo mundo na sala e mostrei a conta. Disse que a gente precisava economizar. Que não dava para deixar luz acesa à toa, ar-condicionado ligado sem ninguém no quarto, chuveiro elétrico ligado meia hora. Sabe o que eles fizeram? Deram risada. A Karina disse: "Ai, Osvaldo, a gente não vai ficar morrendo de calor aqui dentro por causa de conta de luz." E o Rodrigo concordou com ela. Sempre concordava com ela. Eu paguei a conta. E continuei pagando as outras todas. Os domingos eram os piores. Porque era o dia que eles faziam churrasco. Chamavam os amigos, enchiam a casa de gente, bebiam, comiam, faziam barulho até de madrugada. E eu ficava trancado no quarto, ouvindo aquele fuzuê todo, sem ser convidado, porque eles nunca me convidavam. Eles faziam a festa na minha casa, com a minha churrasqueira, usando o meu carvão, bebendo cerveja que eu comprava. Mas eu não era convidado. Uma vez, eu saí do quarto e fui até o quintal. Queria pegar um copo de água. Quando cheguei perto, a conversa parou. Todo mundo ficou me olhando. Ficou aquele silêncio constrangedor. Até que o Rodrigo falou: "Pai,
O senhor precisa de alguma coisa? Como se eu fosse um intruso, como se eu não pudesse estar ali. Peguei meu copo de água e voltei para o quarto. Trancado, sozinho, escutando a festa que eles faziam na minha própria casa. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a perceber que eles estavam esperando eu morrer. Não falavam isso abertamente, claro, mas eu sentia. Sentia no jeito que eles olhavam para mim. Sentia nas conversas que paravam quando eu entrava na sala. Sentia nos comentários soltos que eles faziam. Uma vez, eu estava passando pelo corredor e escutei a Karina falando com a Priscila na cozinha. Ela disse assim: "Tomara que essa casa fique logo só pra gente. Eu tô cansada de viver com esse velho no pé." E a Priscila respondeu: "Pois é, mas paciência, né? Uma hora ele vai." E aí a gente divide tudo. Elas não sabiam que eu estava ali. Não sabiam que eu tinha ouvido. Mas eu ouvi. Ouvi cada palavra. E cada palavra foi como uma facada. Naquela noite, eu não consegui jantar. Não consegui assistir televisão. Não consegui fazer nada. Só fiquei deitado no escuro, olhando para o teto, pensando em tudo que eu tinha dado para eles, pensando em tudo que eu tinha sacrificado, pensando na Dalva, que tinha morrido sonhando que nossos filhos iam cuidar de mim quando eu ficasse velho. Mas eles não estavam cuidando de mim. Eles estavam me usando, estavam me sugando, estavam esperando eu morrer para ficarem com o que era meu. E foi naquela noite que eu entendi uma coisa. Eu não ia deixar. Não ia morrer dando para eles o prazer de ficarem com tudo. Não ia sair dessa vida sendo humilhado, sendo esquecido, sendo tratado como lixo. Eu ia fazer alguma coisa. Ainda não sabia o quê, mas eu ia fazer. Levantei da cama, peguei meu celular e voltei a pesquisar sobre venda de imóveis. Dessa vez, com mais atenção. Dessa vez, anotando tudo. Nome de imobiliária, telefone, endereço, procedimento. Porque uma coisa tinha ficado clara na minha cabeça. Se eles queriam que eu sumisse, então eu ia sumir, mas do meu jeito. Foi numa quinta-feira, dia 12 de março, que tudo mudou de vez. Eu lembro da data porque era aniversário da Dalva. Ela faria 72 anos naquele dia. Todo ano, eu ia no cemitério de manhã cedo, levava flores, ficava lá conversando com ela. Era meu ritual, meu momento de paz. Acordei às 5 da manhã, como sempre. Tomei banho, me arrumei, peguei as flores que eu tinha comprado no dia anterior e saí de casa. O cemitério fica a uns 20 minutos daqui. Fui a pé, como eu sempre ia. Gosto de caminhar de manhã cedo, quando a cidade ainda está quieta, quando ainda dá para pensar. Cheguei no túmulo dela, limpei a lápide, coloquei as flores no vaso e sentei ali do lado. Fiquei um tempo em silêncio. Depois comecei a falar. Falei sobre tudo o que estava acontecendo. Falei sobre o Rodrigo, sobre o Fábio, sobre as noras. Falei sobre como eu me sentia. Falei sobre a solidão, sobre a humilhação, sobre o desrespeito. E aí, pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Chorei porque eu estava cansado. Cansado de engolir. Cansado de abaixar a cabeça. Cansado de ser tratado como nada. Eu falei para ela: "Dalva, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se aguento mais." E fiquei ali, sentado, chorando, esperando, sei lá o quê, um sinal, uma resposta, alguma coisa. Voltei para casa por volta das 8 da manhã. Quando abri a porta, a casa estava num silêncio estranho. Geralmente a essa hora já tinha barulho. Criança chorando, televisão ligada, alguém gritando. Mas naquele dia, estava tudo quieto. Estranhei. Entrei devagar. Fui até a cozinha. Não tinha ninguém. Fui até a sala. Vazia. Até que eu ouvi vozes. Vinham do quintal. Vozes baixas, como se estivessem cochichando. Me aproximei da janela e olhei. Estavam todos lá. O Rodrigo, a Karina, o Fábio, a Priscila, sentados na mesa de plástico conversando. Sério, coisa importante. Abri a porta da cozinha que dá para o quintal e saí. Quando eles me viram, a conversa parou na hora. Ficaram me olhando com uma cara esquisita. Eu perguntei: "Aconteceu alguma coisa?" O Rodrigo trocou um olhar com o Fábio. Depois olhou para mim e disse: "Pai, senta aqui. A gente precisa conversar." Meu coração apertou. Pensei que tinha acontecido alguma coisa ruim. Sentei. Fiquei esperando. E aí o Rodrigo soltou: "Pai, a gente estava conversando aqui e a gente acha que seria melhor o senhor ir morar num lugar menor. Sei lá,
um apartamento, uma kitnet. Porque essa casa tá ficando pequena demais para todo mundo. E como o senhor mora sozinho, não faz sentido o senhor ocupar um quarto inteiro, sendo que a gente tem as crianças, que precisam de espaço. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Fiquei olhando para ele, tentando processar. Eles queriam que eu saísse? Que eu saísse da minha casa? Para eles poderem ficar? Antes que eu pudesse falar alguma coisa, a Karina emendou. Osvaldo, não leva pro lado ruim, mas a gente tem família grande. A gente precisa de espaço. E o senhor sozinho, num apartamento pequenininho, ia ficar até melhor. Menos trabalho para limpar, menos conta para pagar. A gente até ajuda a procurar um lugar legal. Eu senti o sangue subir. Senti a raiva tomar conta de mim. Mas eu respirei fundo. Tentei manter a calma. Olhei para o Fábio e perguntei. E você, filho? Também acha isso? Ele desviou o olhar. Ficou mexendo no copo de café. E depois disse, baixinho. Pai, é complicado mesmo. A gente está muito apertado aqui. E o senhor sozinho não precisa de tanto espaço. Eu olhei para os 4. Olhei bem nos olhos de cada um. E perguntei, vocês têm noção de que essa é a minha casa? Que eu construí ela com minhas próprias mãos? Que eu paguei cada tijolo, cada telha, cada prego? Vocês têm noção disso? O Rodrigo suspirou, impaciente, e disse, pai, a gente sabe, mas a gente também é família. A gente também tem direito. E convenhamos, o senhor já é idoso, já está aposentado, não precisa de uma casa desse tamanho. Faz mais sentido a gente ficar aqui, que tem as crianças, que tem vida pela frente. Faz mais sentido. Eles achavam que fazia mais sentido eles ficarem com a minha casa. A casa que eu passei 15 anos construindo. A casa que eu e a Dalva sonhamos juntos. A casa onde eu criei meus filhos. Onde eu vivi minha vida inteira. E agora, porque eu era velho, porque eu estava sozinho, eu tinha que sair. Eu tinha que abrir mão de tudo para eles poderem ter espaço. Levantei da cadeira, devagar. Olhei para cada um deles e disse com a voz mais calma que eu consegui. Entendi. Muito obrigado pela sugestão. Vou pensar no assunto. E voltei para dentro. Fui direto para o meu quarto. Tranquei a porta. Sentei na cama. E respirei. Respirei fundo, tentando não explodir. Tentando não gritar. Tentando não fazer alguma besteira. Fiquei ali, sentado, olhando para as minhas mãos. Mãos de quase 70 anos. Mãos cheias de calo, de cicatriz, de história. Mãos que trabalharam a vida inteira. Mãos que construíram tudo o que eles queriam tomar de mim. E foi naquele momento que eu tomei a decisão. Não ia pensar mais. Não ia adiar mais. Não ia engolir mais. Ia agir. Peguei meu celular. Procurei o número da imobiliária que eu tinha anotado. E liguei. Uma moça atendeu. Eu disse que queria vender minha casa. Ela perguntou se era urgente. Eu disse que sim. Ela marcou uma visita para o dia seguinte, na parte da manhã. Desliguei o telefone. Deitei na cama. E pela primeira vez em muito tempo, eu sorri. Porque eu tinha um plano. E eles não faziam ideia do que estava por vir. No dia seguinte, sexta-feira, eu acordei cedo. Tomei café, me arrumei e esperei. A moça da imobiliária chegou às 9 em ponto. Toquei a campainha. Eu desci e atendi. Ela se apresentou. Cristiane, corretora. Simpática, profissional. Eu deixei ela entrar. Mostrei a casa inteira. Ela foi anotando tudo. Metragem, quantidade de quartos, estado de conservação. Ela elogiou. Disse que a casa estava bem cuidada. Disse que não ia ser difícil vender. Perguntou quanto eu queria. Eu dei um preço justo. Ela disse que achava que conseguia. Perguntou se eu tinha pressa. Eu disse que tinha. Quanto mais rápido, melhor. Ela olhou para mim, curiosa. Deve ter percebido que tinha alguma coisa, mas não perguntou. Só disse que ia fazer o trabalho dela. Que em uma semana, no máximo, ia ter proposta. Agradeci. Acompanhei ela até a porta. E quando ela foi embora, eu voltei para o meu quarto. O Rodrigo e o Fábio tinham saído para trabalhar. As noras estavam na sala com as crianças. Ninguém tinha visto a moça da imobiliária. Ninguém desconfiou de nada. E eu queria que fosse assim. Queria que fosse surpresa. Queria que eles sentissem o mesmo que eu senti quando me pediram para sair da minha própria casa. A semana passou. Cada dia mais tenso. Eles não tocaram mais no assunto, mas eu sentia o clima. Sentia que eles estavam esperando eu tomar uma decisão.
esperando eu dizer que ia embora. Mas eu não disse nada. Só fingi que estava tudo normal. Na quarta-feira seguinte, a Cristiane me ligou. Disse que tinha uma proposta. Um valor bom. À vista. Sem financiamento, sem complicação. O comprador queria fechar logo. Eu disse: aceito. Pode preparar os papéis. Ela ficou surpresa. Perguntou se eu não queria pensar mais um pouco. Eu disse: não. Eu já pensei. Pode fechar. Marquei de assinar tudo na sexta-feira, no cartório. 2 dias para me preparar. 2 dias para arrumar minhas coisas. 2 dias para planejar minha saída. E eu planejei tudo nos mínimos detalhes. Separei o que eu ia levar. Roupas, documentos, algumas fotos. O resto eu deixava. Móvel, eletrodoméstico, tudo. Que eles ficassem com a matéria. Porque o que eu estava levando era a minha dignidade. Na quinta à noite, eu sentei na cama e escrevi um bilhete. Curto, direto, sem rodeio. Só dizia: a casa foi vendida. Vocês têm 30 dias para sair. Não tentem me procurar. Dobrei o papel. Guardei no bolso. E esperei o dia seguinte chegar. Sexta-feira, 7 da manhã. Acordei antes do despertador tocar. Nem consegui dormir direito a noite inteira. Fiquei revirando na cama, pensando em tudo, ensaiando mentalmente cada passo do que eu ia fazer. Quando o sol começou a clarear pela janela, eu levantei. Tomei banho demorado. Me barbeei. Passei a colônia que a Dalva gostava. Vesti a camisa social azul, a calça de alfaiataria que eu guardava para ocasiões especiais. Olhei no espelho e me reconheci. Reconheci o homem que eu era antes de virar sombra dentro da própria casa. Peguei a pasta com meus documentos. RG, CPF, comprovante de residência, escritura da casa. Tudo organizado, tudo certo. Coloquei dentro da mochila velha que eu usava quando ia viajar. Junto com a pasta, coloquei 2 mudas de roupa, produtos de higiene, o porta-retratos com a foto da Dalva e minha carteira. Era tudo o que eu precisava. O resto não importava mais. A casa ainda estava em silêncio. Todo mundo dormindo. Saí do quarto, fechei a porta sem fazer barulho e fui até a cozinha. Peguei uma caneta. Peguei o bilhete que eu tinha escrito na noite anterior. Li de novo, só para ter certeza. A casa foi vendida. Vocês têm 30 dias para sair. Não tentem me procurar. Coloquei o bilhete em cima da mesa, bem no meio, onde ninguém ia deixar de ver. E saí pela porta da frente. Eram 7h30 da manhã. A rua ainda estava quieta. Só alguns vizinhos saindo para trabalhar. Ninguém me viu. Ninguém perguntou nada. Caminhei até o ponto de ônibus e peguei o primeiro que passou. Desci no centro da cidade. O cartório ficava a 3 quadras dali. Cheguei 15 minutos antes do horário marcado. A Cristiane já estava esperando na porta. Ela me cumprimentou com um sorriso. Disse que o comprador já tinha chegado também. Entramos. O cartório ainda estava vazio. Fomos direto para uma salinha nos fundos. Lá dentro, tinha um homem de terno. Devia ter uns 50 anos. Cabelo grisalho, óculos de grau. Ele se levantou e apertou minha mão. Se apresentou como Marcelo. Disse que tinha visto a casa e que tinha gostado muito. Disse que era exatamente o que ele procurava. Eu só balancei a cabeça. Não queria conversa. Só queria assinar logo e acabar com aquilo. A tabeliã chegou logo depois. Uma senhora de idade, séria, profissional. Ela conferiu os documentos, conferiu a escritura, conferiu tudo. Explicou os termos do contrato, leu as cláusulas, perguntou se eu tinha alguma dúvida. Eu disse que não. Ela empurrou os papéis na minha direção e entregou a caneta. Eu peguei a caneta, olhei para o papel. E por um segundo, só um segundo, eu hesitei. Pensei em tudo que aquela casa representava. Pensei nos domingos de almoço em família. Pensei nas risadas das crianças. Pensei na Dalva cozinhando, cantarolando enquanto mexia a panela. Pensei em tudo que a gente construiu ali. Mas aí eu lembrei. Lembrei da frase do Rodrigo me mandando sair da sala quando tinha visita. Lembrei das noras cochichando na cozinha, esperando eu morrer para ficarem com tudo. Lembrei do dia que eles sentaram comigo no quintal e me pediram para sair da minha própria casa. E a hesitação passou. Assinei. Assinei cada página. Assinei cada rubrica. E quando terminei, eu entreguei a caneta de volta e respirei fundo. Tava feito. O comprador assinou também. Depois a Cristiane. Depois a tabeliã. E pronto. A casa não era mais minha. Em questão de minutos, 50 anos de história tinham mudado de dono.
O Marcelo me entregou um envelope. Disse que o dinheiro já estava depositado na minha conta, conforme combinado. Eu agradeci. Ele apertou minha mão de novo e saiu. Fiquei ali parado, segurando o envelope, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. A Cristiane se aproximou e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Ela percebeu que tinha alguma coisa. Deve ter visto no meu rosto que aquilo não era uma venda comum. Mas ela não insistiu. Só me desejou boa sorte e foi embora. Saí do cartório. O sol estava forte. 12:00 já. As ruas cheias de gente. Barulho de carro, de buzina, de conversa. Eu caminhei sem rumo por alguns minutos. Só caminhei, tentando sentir, tentando entender o que eu estava sentindo. Não era arrependimento, não era tristeza. Era alívio. Um alívio imenso. Como se eu tivesse carregado um peso nas costas durante anos e finalmente tivesse conseguido largar. Eu tinha feito. Tinha realmente feito. Tinha vendido a casa. Tinha me libertado. E eles não faziam a menor ideia. Entrei num bar. Pedi uma cerveja. Sentei num canto e fiquei ali, sozinho, tomando devagar, pensando em tudo, pensando no que eles iam sentir quando descobrissem, pensando na cara de choque, na raiva, no desespero. E eu confesso, senti um prazer estranho pensando nisso. Um prazer amargo, mas verdadeiro. Terminei a cerveja. Paguei. Saí. Fui até a rodoviária. Comprei uma passagem para Ribeirão Preto, para a cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde ainda tinha alguns amigos de infância, algumas memórias boas. Era lá que eu queria ir. Era lá que eu queria recomeçar. O ônibus saía às 15:00. Ainda tinha 1 hora. Sentei numa cadeira de plástico, encostei a cabeça na parede e fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. Enquanto isso, em casa, eles deviam estar começando a acordar. Deviam estar estranhando eu não estar por lá. Deviam estar procurando por mim. E em algum momento alguém ia entrar na cozinha. Ia ver o bilhete em cima da mesa. Ia ler. E o inferno ia começar. Eu quase conseguia imaginar a cena. A Karina gritando, o Rodrigo xingando, o Fábio desesperado, a Priscila chorando. Todos correndo de um lado para o outro, tentando me ligar, tentando entender o que tinha acontecido. Mas meu celular estava desligado. E ia continuar desligado por um bom tempo. Eles iam ter 30 dias para sair. 30 dias para arrumar as malas, para procurar outro lugar, para se virarem. Exatamente o que eles queriam que eu fizesse. A diferença é que eu tinha escolhido fazer isso. E eles iam ser obrigados. Chamaram meu ônibus. Levantei. Peguei minha mochila. E caminhei até a plataforma. Subi no ônibus. Procurei meu assento. Janela. Guardei a mochila no bagageiro de cima e sentei. O ônibus começou a encher. Gente entrando, acomodando sacola, falando ao telefone. Eu só olhava pela janela. O motorista ligou o motor. O ônibus começou a se movimentar. E aos poucos, a rodoviária foi ficando para trás. São José dos Campos foi ficando para trás. A casa que eu construí foi ficando para trás. A vida que eu tinha foi ficando para trás. E eu estava indo embora, sem olhar para trás, sem me despedir, sem deixar rastro, como um fantasma que simplesmente desaparece. E sabe de uma coisa? Pela primeira vez em anos, eu me senti livre, livre de verdade. Encostei a cabeça na janela. Olhei a paisagem passando, as casas, os prédios, as árvores, tudo ficando cada vez menor. E enquanto o ônibus seguia pela estrada, eu fechei os olhos e pensei: Dalva, eu fiz o que tinha que ser feito. Espero que você entenda. Espero que você esteja orgulhosa de mim. E pela primeira vez desde que ela morreu, eu senti que ela estava ali comigo, que ela aprovava, que ela sabia que eu tinha feito a coisa certa. O ônibus seguiu em silêncio pela rodovia. E eu também, em silêncio, em paz. Em liberdade. 15:00. O ônibus já tinha saído da cidade fazia tempo. Eu estava com o celular desligado dentro da mochila, mas eu sabia que naquele exato momento, lá em casa, o caos devia ter começado. Porque era mais ou menos esse horário que o Rodrigo chegava do trabalho. E era sempre nesse horário que ele gritava meu nome da porta, esperando que eu aparecesse para abrir para ele, porque ele nunca tinha levado a chave. Eu imaginei a cena. Ele tocando a campainha. Ninguém atendendo. Ele batendo na porta, gritando: "Pai, abre aqui!" E nada.
Ele pegando o celular, me ligando. Caindo na caixa postal, ligando de novo, e de novo. Até que ele ia ficar irritado e ia pular o portão, como ele já tinha feito outras vezes quando esquecia a chave. Ele ia entrar pela lateral da casa. Ia abrir a porta da cozinha por dentro. E ia ver o bilhete em cima da mesa. Aquele pedaço de papel dobrado, pequenininho, mas que carregava uma bomba. Eu quase conseguia ouvir o grito dele. Karina, Priscila, Fábio, vem aqui, agora! E todos correndo. E ele lendo em voz alta. A casa foi vendida, vocês têm 30 dias para sair. Não tentem me procurar. Silêncio. Um silêncio de choque, de descrença, de não acredito que isso está acontecendo. E depois, o caos. A Karina gritando que aquilo era mentira, que eu estava louco, que eu não podia ter feito isso. O Fábio correndo para o meu quarto, abrindo a porta, vendo que minhas coisas não estavam mais lá. A Priscila entrando em pânico, perguntando onde eles iam morar, o que eles iam fazer. E o Rodrigo? O Rodrigo devia estar tentando me ligar. 1 vez, 2, 3, 10 vezes. E vendo que eu não atendia, ele ia começar a entrar em desespero. E a perceber que aquilo era real, que não era ameaça, que não era blefe, que eu realmente tinha vendido a casa e que eu realmente tinha ido embora. Eu olhei pela janela do ônibus, a paisagem mudando, cidade virando estrada, estrada virando campo, e eu ali, sentado, sentindo uma mistura de coisas. Raiva ainda, mas também satisfação. Uma satisfação estranha, quase culpada, mas real. Porque pela primeira vez eu não tinha sido o capacho. Eu não tinha engolido. Eu não tinha abaixado a cabeça. Eu tinha reagido. Parei num posto de gasolina no meio do caminho. O ônibus fez uma parada de 15 minutos. Desci, fui no banheiro, comprei uma água. Fiquei ali fora, respirando o ar da estrada, olhando o movimento. Gente comprando salgado, tomando café, conversando. Vida normal. Enquanto a minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Ou melhor, tinha finalmente voltado para o lugar certo. Subi no ônibus de novo. Sentei. E dessa vez liguei o celular. Só por alguns segundos. Só para ver. E como eu esperava, estava lotado. 43 ligações perdidas. Do Rodrigo, do Fábio, até da Karina e da Priscila. Mensagens no WhatsApp. Dezenas delas. Eu não abri. Não li. Só olhei a quantidade e desliguei o celular de novo. Porque eu não queria ouvir. Não queria ler. Não queria ser convencido a voltar atrás. Cheguei em Ribeirão Preto às 7 da noite. A cidade estava do jeito que eu lembrava. Meio diferente, claro. Mais moderna, mais movimentada. Mas a essência era a mesma. Desci do ônibus, peguei minha mochila e fui até o ponto de táxi. Dei o endereço de um hotel barato que eu conhecia. O motorista me levou. 20 minutos depois, eu estava na recepção, fazendo check-in. O quarto era simples. Cama de casal, televisão antiga, banheiro pequeno. Mas estava limpo, estava organizado. E era meu, só meu. Joguei a mochila na cama, sentei e respirei fundo. Estava feito. Eu tinha conseguido. Tinha saído. Tinha me livrado. E agora? Agora eu precisava pensar no que fazer daqui para frente. Mas naquela noite, eu não queria pensar. Só queria descansar. Tomei banho. Coloquei uma roupa limpa. Deitei na cama e dormi. Dormi sem pesadelo, sem acordar no meio da noite, sem ouvir barulho de criança, de televisão alta, de gente brigando. Só silêncio e paz. No dia seguinte, sábado, acordei tarde. Devia ser umas 10 da manhã. A luz do sol entrava forte pela janela. Levantei, tomei café na padaria do hotel e fui caminhar pela cidade. Passei pelos lugares que eu conhecia. A praça onde eu brincava quando era criança. A escola onde eu estudei. A igreja onde eu fiz primeira comunhão. Tudo ainda estava lá. Tudo ainda existia. E de alguma forma, isso me confortou. Fui até o bairro onde eu morava quando era jovem. A casa ainda estava de pé. Outra família morando agora, claro. Mas a estrutura era a mesma. Fiquei ali parado na calçada, olhando. Lembrando. Lembrando do meu pai batendo ferro na oficina improvisada no quintal. Lembrando da minha mãe costurando na máquina velha. Lembrando de como a gente era pobre, mas feliz. Porque a gente tinha respeito, tinha dignidade, tinha amor. E foi pensando nisso que eu entendi uma coisa. Eu não tinha perdido nada. Eu não tinha sido derrotado. Eu tinha sido traído, mas eu não tinha me entregado. Eu tinha lutado. Do meu jeito, mas tinha lutado.
E agora eu estava ali, de pé, respirando, vivo e livre. Voltei para o hotel no fim da tarde. Subi para o quarto, sentei na cama. E pela primeira vez desde que tinha saído de casa, eu liguei o celular de novo. E deixei ligado. As mensagens começaram a entrar. Uma atrás da outra. Bip, bip, bip. Eu olhei a tela. Rodrigo, Fábio, Karina, Priscila. Todos desesperados. Pai, pelo amor de Deus, atende o telefone. Osvaldo, isso é loucura. Você não pode ter feito isso. Pai, onde o senhor tá? A gente precisa conversar. Você não pode fazer isso com a gente. A gente é sua família. Pai, por favor, volta. A gente resolve isso. Eu li todas. Uma por uma. E sabe o que eu senti? Nada. Absolutamente nada. Porque todas aquelas mensagens não eram sobre mim. Eram sobre eles. Sobre o desespero deles. Sobre o medo deles de perderem o que achavam que era deles por direito. Nenhuma mensagem perguntando se eu estava bem. Nenhuma mensagem pedindo desculpa. Nenhuma mensagem reconhecendo o que eles tinham feito comigo. Desliguei o celular de novo. E tomei outra decisão. Ia trocar de número. Ia sumir de vez. Porque eu não devia satisfação para ninguém. Eu tinha vivido 68 anos. Tinha trabalhado 40 desses anos. Tinha construído, tinha lutado, tinha dado tudo o que eu podia dar. E se agora eu queria paz, eu merecia ter paz. No domingo, fui atrás de um lugar para morar. Um apartamento pequeno, de um quarto, mobiliado. Encontrei um num bairro tranquilo. Aluguel barato. O dono nem pediu fiador, porque eu paguei 3 meses adiantado. Assinei o contrato. Peguei a chave. E me mudei no mesmo dia. Era um espaço pequeno, mas era meu. Não tinha ninguém gritando. Não tinha ninguém me mandando sair da sala. Não tinha ninguém roubando minha comida. Não tinha ninguém me usando. E pela primeira vez em anos, eu me senti em casa. Comprei o básico. Roupas, comida, alguns produtos de limpeza. Organizei tudo. Coloquei a foto da Dalva em cima da mesinha de cabeceira. E sentei no sofá. Liguei a televisão. E assisti ao que eu quis. No volume que eu quis. Sem ninguém para reclamar. E naquele momento, eu soube. Soube que tinha feito a coisa certa. Soube que não ia voltar atrás. Soube que aquela era minha nova vida. E que dessa vez eu ia viver do meu jeito. Passou 1 mês desde que eu tinha saído de São José dos Campos. 1 mês vivendo em Ribeirão Preto, no meu apartamento pequeno, na minha paz. Eu tinha estabelecido uma rotina. Acordava cedo, fazia café do jeito que eu gostava, forte e cheiroso. Tomava na varanda minúscula que dava para a rua. Assistia o movimento. Gente indo trabalhar, criança indo para a escola, cachorro passeando com dono. Vida simples, vida normal. Depois do café, eu saía para caminhar. Descobri que a cidade tinha uma praça bonita perto de casa. Tinha banco debaixo de árvore. Tinha um pessoal da terceira idade que se reunia para jogar dominó, para conversar. Comecei a frequentar. No começo, só ficava sentado, observando. Mas aos poucos, fui entrando nas conversas. Conheci o seu Mário, um senhor de 75 anos que tinha sido caminhoneiro. Conheci a dona Irene, viúva, que morava sozinha e fazia crochê para vender na feira. Conheci o Antônio, aposentado da FEPASA, que contava histórias sem fim sobre os tempos de ferrovia. Nenhum deles sabia da minha história. Nenhum deles sabia que eu tinha abandonado tudo e sumido. Para eles, eu era só o Osvaldo, um cara que tinha voltado para a cidade natal depois de se aposentar. E eu gostava disso. Gostava de não ter que explicar. Gostava de recomeçar do zero, sem carregar o peso do passado. Troquei de número de celular na 2ª semana. Fui numa operadora, peguei um chip novo, um número novo. O antigo, eu joguei fora. Junto com ele, joguei fora as ligações insistentes, as mensagens desesperadas, as tentativas de me fazer voltar. Eu não queria mais contato. Não queria mais ser encontrado. Queria ser esquecido. E queria esquecer. Arrumei um bico numa oficina mecânica pequena, ali perto de casa. O dono, seu Jorge, era um cara gente boa. Ele precisava de alguém com experiência para ajudar nos serviços mais pesados. Eu me ofereci. Ele me contratou na hora. Não era um trabalho fixo, era por dia trabalhado. Mas me dava uma graninha extra e, mais importante, me dava algo para fazer. Porque ficar parado o dia inteiro era pior. Era ficar pensando. E pensar demais não fazia bem. Comecei a dormir melhor. Comecei a comer melhor.
Comecei a viver melhor. Minha pressão, que vivia alta, normalizou. A dor nas costas que eu sentia todo dia diminuiu. Até meu humor melhorou. Eu ria mais, conversava mais, me sentia mais leve, como se eu tivesse tirado uma armadura pesada que eu carregava fazia anos. Mas eu não vou mentir. Teve noites que eu deitei na cama e pensei neles. Pensei nos meus filhos, pensei nos meus netos. Pensei em como as coisas podiam ter sido diferentes. Pensei em como seria se eles tivessem me respeitado, se eles tivessem me valorizado, se eles tivessem me tratado como eu merecia. E teve noites que eu me perguntei se eu tinha sido radical demais, se eu devia ter dado outra chance, se eu devia ter conversado antes de fazer o que fiz. Mas aí eu lembrava da frase do Rodrigo me mandando sair da sala. Lembrava das noras rindo de mim. Lembrava do dia que eles sentaram comigo no quintal e me pediram para sair da minha própria casa. E a dúvida passava, porque eu sabia, lá no fundo, que eu não tinha feito nada de errado. Eu só tinha me defendido. Eu só tinha recuperado minha dignidade. 2 meses depois, eu estava sentado na praça jogando dominó com o seu Mário quando um pensamento me veio. E se eles tivessem tentado me procurar? E se tivessem ido atrás de mim? E se tivessem feito boletim de ocorrência, aquelas coisas? Fiquei meio preocupado. Não porque eu queria ser encontrado, mas porque eu não queria problema. Não queria a polícia batendo na minha porta. Não queria confusão. Então fui até um cartório e registrei uma declaração. Uma declaração simples, dizendo que eu estava em pleno uso das minhas faculdades mentais, que eu tinha saído de casa por vontade própria, que não tinha sido coagido, que não estava desaparecido. Era só uma garantia. Um papel que provava que eu estava bem, que eu sabia o que estava fazendo e que ninguém precisava se preocupar. Guardei o papel num envelope e deixei arquivado. Só no caso. 3 meses depois de ter saído, eu estava na oficina ajudando o seu Jorge a trocar o motor de uma Kombi antiga quando o telefone dele tocou. Ele atendeu, conversou um pouco e depois me chamou. Osvaldo, tem um cara aqui querendo falar com você. Eu franzi a testa. Ninguém sabia que eu trabalhava ali. Ninguém tinha aquele número. Peguei o telefone. Do outro lado, uma voz que eu não conhecia. Alô, é o Osvaldo? Eu confirmei. Osvaldo, meu nome é Dr. Paulo. Eu sou advogado. Fui contratado pelos seus filhos para tentar localizar o senhor. Meu sangue gelou. Eles tinham contratado um advogado. Eles tinham me rastreado. Não sei como, mas tinham. Respirei fundo. O que vocês querem? A voz do outro lado era calma, profissional. Senhor Osvaldo, seus filhos estão preocupados. Eles querem conversar com o senhor. Querem resolver a situação da casa. Eu ri. Um riso seco, sem graça. A situação da casa já foi resolvida. Eu vendi. Eles tiveram 30 dias para sair. E pelo meu calendário já faz mais de 90 dias. Então não tem mais o que resolver. O advogado insistiu. Disse que eles queriam me ver. Que eles queriam pedir desculpa. Que eles tinham entendido o erro deles. Eu escutei tudo em silêncio. E quando ele terminou, eu disse: Doutor, com todo o respeito, mas eu não quero ver ninguém. Eu não quero conversa. Eu não quero desculpa. Eu só quero paz. E eu peço que vocês me deixem em paz. E desliguei. Fiquei parado ali, segurando o telefone, sentindo o coração disparar. O seu Jorge me olhou, preocupado. Tudo bem, Osvaldo? Eu balancei a cabeça. Tudo. Só passado voltando. Ele não perguntou mais nada. Só deu um tapinha nas minhas costas e voltamos ao trabalho. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei pensando. Será que eles realmente tinham entendido? Será que tinham realmente se arrependido? Ou só queriam tentar reverter a venda? Só queriam tentar recuperar o que achavam que era deles? Eu não sabia. E, sinceramente, eu não queria saber. Porque não importava. Não importava se eles tinham mudado ou não. O que importava é que eu tinha mudado. E eu não ia voltar para aquela vida. Não por nada. Não por ninguém. Uma semana depois, o advogado ligou de novo. Dessa vez, eu nem atendi. Ele deixou mensagem no WhatsApp. Dizia que os meninos queriam muito falar comigo, que eles estavam arrependidos, que eles reconheciam que tinham errado, que eles queriam uma chance de consertar as coisas. Eu li e apaguei. Bloqueei o número e segui minha vida. Porque eu tinha aprendido uma coisa nesses meses todos vivendo sozinho. Arrependimento só vale quando vem antes da consequência. Quando vem depois, não é arrependimento. É só medo de perder.
E eu não devia nada para quem só me procurou quando perdeu o que queria. Continuei minha rotina. A oficina de manhã, a praça de tarde, o apartamento de noite. Simples, tranquilo, sem drama, sem cobrança, sem peso. E cada dia que passava, eu tinha mais certeza. Eu tinha feito a coisa certa. Eu tinha me salvado. Eu tinha escolhido a mim mesmo. E não tinha nada de errado nisso. À noite, antes de dormir, eu olhava para a foto da Dalva na mesinha de cabeceira e conversava com ela. Contava como tinha sido o dia. Contava o que eu tinha feito, o que eu tinha sentido. E eu sabia, eu sentia que ela aprovava, que ela entendia, que ela estava orgulhosa de mim, porque ela sempre dizia: Osvaldo, você é um homem bom, mas não deixa ninguém pisar em você. Bondade não é fraqueza. E ela estava certa. Bondade não era fraqueza. E eu tinha sido bom demais por tempo demais. Mas não ia mais ser. Não para quem não merecia. Não para quem não valorizava. Não para quem só lembrava de mim quando precisava de alguma coisa. Eu tinha uma nova vida agora. E essa vida era minha. Só minha. E eu ia viver ela até o fim. Do meu jeito. Com minha dignidade intacta. 6 meses depois de ter saído de São José dos Campos, eu estava vivendo minha vida em paz. Até que numa terça-feira de tarde, eu estava voltando da oficina para casa quando vi um carro parado na frente do meu prédio. Um carro que eu conhecia. O Corsa Prata do Rodrigo. Meu coração afundou. Eles tinham me encontrado. De verdade dessa vez. Pensei em dar a volta. Pensei em não entrar. Mas aí eu me toquei. Aquele era meu prédio. Minha casa. Meu espaço. Eu não ia fugir. Não ia me esconder. Se eles tinham vindo até aqui, então que viessem. Mas eu não ia facilitar nada. Quando me aproximei do portão, a porta do carro se abriu. E o Rodrigo saiu. Ele estava diferente. Mais magro. Com olheira. Barba por fazer. Parecia que tinha envelhecido 10 anos nesses 6 meses. Ele me viu e ficou parado, como se não soubesse o que fazer. Eu parei também, a uns 5 metros de distância. E fiquei esperando. Pai. A voz dele saiu baixa. Quase um sussurro. Eu não respondi. Só fiquei olhando. Ele engoliu seco e continuou. Pai, eu precisava te ver. Precisava conversar com o senhor. Eu cruzei os braços. Sobre o quê? A pergunta saiu fria. Seca. Ele balançou a cabeça como se estivesse tentando organizar os pensamentos. Sobre tudo, pai. Sobre o que a gente fez. Sobre como a gente te tratou. Eu ri. Um riso curto, amargo. Agora vocês querem falar sobre isso? Agora que perderam a casa, agora que tiveram que sair, agora que ficaram sem nada, ele abaixou a cabeça. Eu sei que a gente errou, pai. Eu sei que a gente foi injusto, mas... Eu interrompi. Mas nada, Rodrigo. Vocês não erraram. Vocês me humilharam, me desrespeitaram, me trataram como lixo, na minha própria casa, na casa que eu construí com minhas próprias mãos. Ele tentou falar, mas eu não deixei. Porque eu tinha guardado aquilo dentro de mim durante tempo demais. E agora que ele estava ali na minha frente, eu ia soltar tudo. Você lembra da vez que você me mandou sair da sala porque tinha visita? Lembra? Eu lembro. Lembro de cada palavra. Lembro da vergonha que eu senti. Lembro de como eu me senti pequeno, insignificante, invisível. E você sabe o que era pior? É que você falou aquilo naturalmente. Como se fosse óbvio. Como se eu realmente não tivesse o direito de estar na minha própria sala. O Rodrigo estava com os olhos marejados agora. Pai, eu peço desculpa. Eu não sabia... Eu não percebi... Eu dei um passo à frente. Não sabia? Ou não quis saber? Porque tem diferença, Rodrigo. Tem muita diferença. Vocês não eram cegos. Vocês viram. Vocês sabiam. Só não ligaram. Porque para vocês, eu era só o velho que pagava as contas. O velho que dava casa de graça. O velho que estava ali para servir vocês. E quando vocês acharam que eu estava atrapalhando demais, vocês simplesmente me pediram para sair. Da minha própria casa. Ele começou a chorar. Chorar mesmo. Soluçando. Pai, a gente perdeu tudo. A gente teve que sair. A Karina foi morar com a mãe dela. Eu voltei a morar de aluguel. O Fábio tá morando num quarto nos fundos da casa de um amigo. As crianças perguntam pelo senhor. Perguntam onde o vovô tá, e eu não sei o que responder. Eu senti uma pontada no peito quando ele falou das crianças. Porque eu amava meus netos. Amava de verdade. O Enzo, a Isabela,
o Yuri. Eles não tinham culpa de nada. Mas mesmo assim eu não podia voltar. Porque voltar seria aceitar. Seria dizer que estava tudo bem. E não estava tudo bem. Nunca ia estar. As crianças vão crescer, Rodrigo. E vocês vão ter que explicar para elas por que o avô sumiu. E quando fizerem isso, eu espero que vocês sejam honestos. Eu espero que vocês contem a verdade. Contem como vocês trataram o velho. Contem como vocês me expulsaram. Contem como vocês me desrespeitaram. E deixem elas tirarem suas próprias conclusões. Ele deu um passo na minha direção. Pai, por favor, a gente pode tentar de novo. A gente pode recomeçar. A gente aprendeu. A gente mudou. Eu balancei a cabeça. Não, Rodrigo. Vocês não mudaram. Vocês só perderam. E agora querem voltar porque estão precisando de novo. Mas eu não estou mais disponível. Eu não sou mais a bengala que vocês podem usar quando precisam e largar quando não serve mais. O Fábio apareceu de dentro do carro. Ele tinha ficado lá dentro o tempo todo, ouvindo. Ele desceu devagar, com a cabeça baixa. Pai, eu olhei para ele. O filho mais novo. O que sempre foi mais calado. O que sempre evitava conflito. Fábio. Ele se aproximou. Pai, eu também vim pedir desculpa. Eu fui covarde. Eu deixei as coisas acontecerem. Eu não te defendi. Eu não falei nada quando devia ter falado. Eu suspirei. Fábio, você foi covarde mesmo. Mas sabe o que dói mais? É que você sabia. Você via. E você não fazia nada. Você só ficava ali, quieto, deixando rolar. E de certa forma isso foi pior do que o desrespeito do seu irmão. Porque pelo menos o Rodrigo era direto. Você fingia que não via. Fábio começou a chorar também. Os dois filhos ali, na minha frente, chorando. E eu não senti pena. Não senti vontade de abraçar. Não senti vontade de perdoar. Só senti cansaço. Cansaço de tudo aquilo. Cansaço daquela conversa. Cansaço de ter que explicar o óbvio. Pai, o que a gente pode fazer? O Rodrigo perguntou desesperado. O que o senhor quer que a gente faça para consertar isso? Eu olhei nos olhos dele. Nada, Rodrigo. Vocês não podem fazer nada. Porque o que foi feito, e não tem volta. Vocês me perderam. E vão ter que viver com isso. Do mesmo jeito que eu tive que viver sendo humilhado dentro da minha própria casa. Peguei a chave do portão e abri. Passei por ele sem olhar. Subi as escadas. Abri a porta do meu apartamento. Entrei. E fechei. Não olhei para trás. Não acenei. Não dei esperança. Porque não tinha. Não para eles. Não mais. Fiquei encostado na porta, respirando fundo. Ouvi o barulho do carro ligando lá embaixo. Ouvi eles indo embora. E quando o silêncio voltou, eu me permiti sentir. Sentir a dor. Sentir a raiva. Sentir a tristeza. Porque por mais que eu tivesse feito a coisa certa, ainda doía. Ainda machucava. Ainda sangrava. Mas eu não ia voltar atrás. Não ia me arrepender. Porque eu sabia, lá no fundo, que se eu voltasse, ia ser tudo de novo. Ia ser o mesmo desrespeito. A mesma humilhação. A mesma invisibilidade. E eu não ia passar por isso de novo. Não por ninguém. Nem pelos meus próprios filhos. Sentei no sofá. Olhei para a foto da Dalva e falei para ela. Eu fiz o certo, né? Eu fiz o que tinha que ser feito. E eu juro mesmo que eu senti ela respondendo. Senti ela dizendo que sim, que eu tinha feito o certo, que ela estava orgulhosa de mim. E isso era o suficiente. 3 semanas depois do reencontro com meus filhos, chegou uma carta. Veio pelos correios, endereço certinho, meu nome na frente. Remetente, Rodrigo. Fiquei olhando para o envelope durante um bom tempo. Pensei em rasgar sem abrir. Pensei em jogar no lixo. Mas a curiosidade falou mais alto. Abri. Era uma carta manuscrita. Letra do Rodrigo, que eu reconheci na hora. 3 páginas. Ele devia ter demorado horas para escrever aquilo. Sentei no sofá e comecei a ler. Pai, eu sei que o senhor não quer falar comigo. Eu sei que o senhor não quer me ver. Mas eu preciso escrever isso. Preciso colocar para fora tudo que eu não consegui falar direito quando te encontrei. Pai, eu errei. Errei muito. E eu sei que pedir desculpa não muda nada. Não apaga o que foi feito. Mas eu preciso que o senhor saiba que eu me arrependo. Me arrependo de cada palavra, de cada atitude, de cada momento que eu te tratei como se o senhor não importasse. Eu continuei lendo. Ele contava sobre como tinha sido depois que eu fui embora.
sobre o desespero quando eles encontraram o bilhete, sobre as ligações que ninguém atendia, sobre a correria para encontrar outro lugar para morar, sobre como a Karina tinha surtado e jogado a culpa nele, sobre como o casamento deles tinha rachado por causa disso, sobre como ele tinha perdido não só a casa, mas a paz dentro da própria família. A Karina me culpa até hoje. Diz que foi tudo culpa minha. Que eu devia ter te respeitado. Que eu devia ter te defendido das críticas dela. E ela tá certa. Eu devia. Mas eu não fiz. Eu escolhi ficar do lado dela, porque eu achava que era isso que um marido fazia. Mas eu tava errado. Porque a gente não pode escolher um lado quando os dois estão errados. E a gente estava errado, pai. Muito errado. A carta seguia. Ele falava sobre o Fábio, que também estava sofrendo, que também tinha perdido tudo, que também estava pagando o preço da ingratidão. Ele falava sobre as crianças, sobre como elas perguntavam por mim, sobre como elas tinham estranhado o sumiço repentino do avô, sobre como ele não sabia explicar. Porque como é que ele ia explicar para o filho de 8 anos que o vovô tinha ido embora porque eles foram ruins com ele? Pai, eu sei que eu não mereço perdão. Eu sei que eu não tenho direito de pedir nada. Mas eu queria que o senhor soubesse de uma coisa. Eu aprendi. Aprendi da pior forma possível. Aprendi perdendo. Mas eu aprendi. E se um dia muito distante talvez, o senhor quiser me dar uma chance, não de voltar a morar junto, não de desfazer o que foi feito, mas só de conversar, de tomar um café, de me ouvir dizer, olhando nos seus olhos, que eu sinto muito, eu vou estar aqui, esperando, porque o senhor é meu pai. E por mais que eu tenha sido um péssimo filho, eu ainda te amo. E vou amar até o fim. A carta acabava aí, assinada com Rodrigo e um rabisco. Dobrei as páginas devagar. Coloquei de volta no envelope. E fiquei ali sentado, segurando aquilo na mão, sentindo o peso daquelas palavras. Era sincero? Era real? Ou era só desespero? Só culpa? Só medo de perder de vez? Eu não sabia. E talvez nunca fosse saber. Porque a intenção era uma coisa invisível, e eu não podia ler o coração dele. Só podia ler as palavras, e as palavras, por mais bonitas que fossem, não mudavam o passado. Levantei, fui até a cozinha, peguei um isqueiro, acendi o fogo no fogão, e queimei a carta. Vi o papel pegando fogo devagar, enrolando, virando cinza. E quando não sobrou nada, joguei as cinzas no lixo, porque eu não queria guardar aquilo, não queria ficar relendo. Não queria ficar voltando para a dor. Eu tinha virado a página, e não ia voltar atrás. Mas eu não vou mentir. Aquela carta mexeu comigo. Mexeu mais do que eu gostaria de admitir. Porque no fundo, muito no fundo, eu ainda era pai. E pai, por mais que seja magoado, por mais que seja ferido, ainda sente alguma coisa pelos filhos. Não sei se era amor, não sei se era pena, não sei se era só lembrança do que eles foram um dia, quando eram crianças inocentes que me chamavam de herói. Mas eu sabia de uma coisa. Perdoar não significava voltar. Perdoar não significava esquecer. Perdoar não significava aceitar. Eu podia até um dia sentir paz em relação a eles. Mas isso não ia mudar nada. Porque a ferida tinha sido funda demais. A traição tinha sido grande demais. E eu tinha me reconstruído longe deles. Tinha aprendido a viver sem eles. E não ia jogar isso fora por uma carta bonita. Algumas semanas depois, eu estava na praça jogando dominó com o seu Mário quando ele me perguntou: Osvaldo, você tem família? Eu parei. Pensei na resposta e disse: tive, mas perdi. Ele olhou para mim curioso. Perdeu como? Eu dei um sorriso triste. Do jeito que a gente perde tudo na vida, Mário. Aos poucos, sem perceber. Até que um dia você acorda e vê que não tem mais nada. Ele balançou a cabeça pensativo. A vida é dura às vezes. E voltamos ao jogo. Sem mais perguntas. Sem mais explicações. Porque ele entendeu. Entendeu que tem coisas que a gente não quer falar. Tem feridas que a gente prefere deixar quietas. Continuei minha vida. A oficina. A praça. O apartamento. Minha rotina. Minha paz. E aos poucos a carta foi sumindo da minha cabeça. Aos poucos, o reencontro com meus filhos foi virando só mais uma memória. Uma memória ruim, mas distante. Até que um dia eu recebi uma ligação. Era do advogado de novo. Dessa vez, com uma notícia diferente. Senhor Osvaldo, seus filhos desistiram de tentar contato. Eles pediram para eu informar o senhor disso.
Disseram que vão respeitar sua decisão, que vão deixar o senhor em paz. Mas que se um dia o senhor mudar de ideia, eles vão estar por aí, esperando. Eu agradeci a ligação, desliguei e senti alívio, um alívio enorme, porque era isso que eu queria. Paz, distância, respeito. Finalmente eles tinham entendido, tinham aceitado, e agora eu podia seguir minha vida sem medo de ser encontrado, sem medo de ser cobrado, sem medo de ser puxado de volta para um lugar que eu não pertencia mais. Olhei pela janela, a rua lá embaixo, o movimento, a vida acontecendo. E eu ali, no meu cantinho, vivendo do meu jeito. E estava bom, estava suficiente, estava certo. Porque eu tinha aprendido uma lição valiosa nesses meses todos. A gente não precisa de muita coisa para ser feliz. A gente não precisa de casa grande. Não precisa de família enorme. Não precisa de reconhecimento. A gente só precisa de paz e de dignidade. E eu tinha as duas coisas agora, e não ia trocar isso por nada, por ninguém. 1 ano e meio se passou desde o dia que eu saí de São José dos Campos. 1 ano e meio vivendo em Ribeirão Preto, na minha paz, na minha liberdade. E posso dizer uma coisa com toda a certeza. Eu não me arrependo, nem um pouco, nem por um segundo. A vida continuou. Eu continuei trabalhando na oficina do seu Jorge. Continuei jogando dominó na praça com o seu Mário e a turma. Continuei morando no meu apartamento pequeno, que para mim era mais do que suficiente. Porque tamanho não é o que importa. O que importa é como você se sente dentro daquele espaço. E eu me sentia livre, me sentia respeitado, me sentia em casa. Teve um dia, faz uns 2 meses, que eu estava caminhando pela cidade quando vi uma cena. Um senhor idoso empurrando o carrinho de bebê, enquanto a filha dele gritava com ele por ter dado biscoito pro neto sem pedir permissão. O velho só abaixou a cabeça e pediu desculpa. E eu vi nos olhos dele a mesma coisa que eu via nos meus quando me olhava no espelho naquela época. Vergonha, humilhação, invisibilidade. Me deu vontade de chegar nele e dizer: amigo, você não precisa viver assim. Você não precisa aceitar ser tratado desse jeito. Mas eu não disse nada, porque cada um tem sua jornada. Cada um tem que tomar sua própria decisão. Eu tomei a minha, e ela salvou minha vida. Porque eu tenho certeza, se eu tivesse ficado naquela casa, se eu tivesse continuado aceitando aquele desrespeito, eu teria morrido. Não fisicamente, talvez, mas por dentro. Teria morrido aos poucos, dia após dia, sendo sugado, sendo diminuído, sendo apagado, até virar nada, até virar só um corpo velho ocupando espaço. Mas eu não deixei. Eu reagi. E muita gente pode achar que eu fui radical, que eu fui duro, que eu fui cruel. Como é que um pai abandona os filhos desse jeito? Já ouvi isso. Ouvi de gente que não sabe da história toda. Ouvi de gente que acha que pai tem obrigação de aguentar tudo calado. Mas eu discordo. Pai não é saco de pancada. Pai não é escravo. Pai não é obrigado a aceitar desrespeito só porque é pai. A gente ensina os filhos a vida inteira sobre respeito, sobre gratidão, sobre dignidade. Mas quando eles crescem e esquecem tudo isso, quando eles viram as costas e te tratam como lixo, a gente tem o direito de ir embora. A gente tem o direito de se salvar. E foi isso que eu fiz. Eu me salvei, vendi a casa que era minha, peguei meu dinheiro e fui embora. Sem aviso, sem despedida, sem dar satisfação. Porque eu não devia satisfação para quem não me respeitava. Porque eu não devia explicação para quem não me valorizava. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que a gente ensina as pessoas a como nos tratar. Quando a gente aceita desrespeito, a gente autoriza. Quando a gente abaixa a cabeça, a gente convida a pisada. Quando a gente se diminui, a gente dá permissão para sermos diminuídos. E eu fiz isso por tempo demais. Até que um dia, eu disse: chega. Hoje eu vivo com pouco. Meu apartamento é pequeno. Meu salário da oficina é modesto. Mas eu vivo com dignidade. Acordo todo dia e ninguém me manda sair da sala. Tomo meu café do jeito que eu gosto e ninguém reclama do cheiro. Assisto televisão no volume que eu quero e ninguém me manda abaixar. E sabe por quê? Porque esse é o meu espaço. E nesse espaço, eu sou respeitado. Nem que seja só por mim mesmo. Às vezes, de noite, antes de dormir, eu penso nos meus netos. No Enzo, na Isabela, no Yuri. Eles devem estar grandes agora. O Enzo deve ter uns 10 anos. A Isabela uns 7. O Yuri uns 5.
Será que eles lembram de mim? Será que eles perguntam pelo vovô? Será que meus filhos contaram a verdade para eles? Ou inventaram alguma história? Não sei. E talvez nunca vou saber. E tudo bem, porque eu fiz o que tinha que ser feito. Não pelos netos, não pelos filhos. Por mim, porque eu merecia. Porque a Dalva teria querido que eu fizesse. Porque meu pai, lá de cima, teria aprovado. Tem gente que vai ouvir essa história e vai me julgar. Vai dizer que eu exagerei, que eu podia ter dado outra chance, que família é para sempre. E tá tudo bem, cada um tem sua opinião, mas quem viveu o que eu vivi, quem sentiu o que eu senti, quem foi humilhado do jeito que eu fui, esse sabe que às vezes ir embora não é desistir, é se salvar. E se eu pudesse dar um conselho para alguém que tá passando pelo que eu passei, eu diria: não espera morrer para ser respeitado, não espera virar cinza para ser valorizado. Não espera o fim para reagir, porque a vida é curta demais para ser vivida de joelhos, e a dignidade não tem preço, não tem negociação. Ou você tem, ou você não tem. E quando você perde tudo. Eu recuperei a minha. E isso vale mais do que qualquer casa, vale mais do que qualquer família, vale mais do que qualquer coisa. Então sim, eu vendi minha casa sem avisar. Sim, eu fui embora sem despedida. Sim, eu deixei meus filhos sem olhar para trás. E eu faria tudo de novo, porque pela primeira vez em muito tempo, eu me olho no espelho e gosto do que vejo. Vejo um homem de pé, um homem que não abaixou a cabeça, um homem que lutou pela própria dignidade. E venceu. Eu sou Osvaldo. Tenho 69 anos. Trabalhei 40 anos como mecânico. Construí uma casa com minhas próprias mãos. Criei 2 filhos. Fui casado com uma mulher maravilhosa. E no final, quando me deram a escolher entre aceitar humilhação e buscar paz, eu escolhi a paz. E não me arrependo. Se você está ouvindo essa história e se identificou, se você também vive sendo desrespeitado dentro da sua própria casa, se você também sente que virou sombra na vida de quem deveria te amar, saiba que você tem escolha. Sempre tem escolha. E escolher você mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Comenta aí se isso já aconteceu com você, ou se você conhece alguém que passou por isso, porque essa história não é só minha. Essa história é de muitos, e precisa ser contada, para que mais gente entenda. Dignidade não se negocia, respeito não se implora, e quando você perde os dois, você tem o direito de ir embora. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Obrigado ao canal Café com Vovô por me dar esse espaço. E se essa história tocou seu coração, compartilha, porque alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa saber que é possível recomeçar, que é possível se salvar, que é possível recuperar a dignidade, mesmo que seja sozinho, mesmo que seja tarde, mesmo que doa, porque no final o que importa não é quantos te aplaudem, é se você consegue dormir em paz. E eu consigo. E isso é tudo.